Opa, vamos fazer aqui um algoritmo, né, com maior e menor. Aqui no enunciado, coloquei na parte de cima, elabore um diagrama de blocos e um algoritmo. No nosso caso aqui vamos fazer o algoritmo, mas seria interessante você fazer esse diagrama de blocos para ler um número. Se ele for maior que 50, subtraia 20 desse número e exibe o resultado final. Aqui é o meu Twitter, @HiltonLima. Antes aqui, vamos dar uma alinhada aqui nessas variáveis. Tirar aqui. Tirar aqui. Aí fica alinhado tudo num só lugar. Pronto. É o início. Então, você vai receber 50 números, não é isso? Você vai receber um número, se ele for maior que 50, vai fazer uma operaçãozinha, tirar 20. Se for menor, você vai mostrar que ele é menor. Então, como eu coloquei aqui, escreval, digite um número, o usuário digita o número, o programa vai ler esse número, que está na variável x. Se x igual a 50, o enunciado não pediu esse aqui, se x igual a 50 e tal. Aí eu coloquei para dar uma diferenciada, né? Porque se ele é maior ou ele é menor que 50, então parece que se o cara colocar 50 não vai acusar nada no programa, porque ele só está pedindo se é menor ou maior que 50. E não tem se é igual a 50. Mas aí eu já incluí aqui, caso o usuário digite 50, o programa o algoritmo vai falar, você digitou 50. Aqui é um bloco, né? C. Aqui é um outro C. Nós temos aqui no final dois fim C fechando. O segundo C aqui, x maior que 50. Então, você faz aqui a parte do cálculo. Tira de x, você vai tirar 20. E vai atribuir aqui no y. E no final escreva y. Eu não escrevi nada, é assim. Escreva o resultado final, escreva o 50 menos 20, ou o número que você digitou menos 20, não coloquei nada disso, só coloquei o resultado. Aí fica de acordo com cada um. E aqui um outro se não, porque se você não conseguiu essa primeira, se não é igual. Então, se não for igual, você tenta a segunda. Se não, vai para uma terceira. E aqui você não precisa colocar nenhum cálculo, nenhuma parte lógica. Por quê? Se não é igual, se não é maior, logicamente tem que ser menor. Então é só você escrever. Colocar o algoritmo para escrever. O número é menor que 50. Fim C. Certo? Aqui, por exemplo, tem uma dúvida que sei que algumas pessoas têm. Em relacionado a onde colocar o fim C. Por exemplo, se você colocar o fim C aqui e colocar aqui fechar esse senão, ele vai dar conflito. Claro que você tem que tirar aqui o 1, né? Porque são só dois Cs, então tem que ter só dois fins Cs. Mas aí ele vai dar conflito, né? Vamos rodar aqui para a gente verificar. Digite um número, vou colocar 50 já de início. Você digitou 50, o número é menor que 50. Quer dizer, ele deu duas respostas que entre conflito uma com a outra. Ou o número é 50 ou ele é menor que 50. Por quê? Porque nós colocamos aqui, ó, o fim C aqui. Então tem que verificar isso quando estiver desenvolvendo o algoritmo, para não colocar esses fins C em lugares diferentes, porque vai alterar o resultado. Agora, se você colocar aqui de novo, por exemplo, executar 50, você digitou 50. Aí você tem que fechar aqui a telinha, aí digita novamente. É um outro número, 12. O número é menor que 50. Só que fica ruim, você sempre tem que fechar essa tela tal. Então o que você pode fazer? Cria um contador só para isso. Você cria um contador, escreve aqui para contador, né? De 1 até 5, por exemplo. Faça. Você criou o contador, aqui no final você coloca o fim para, porque é o fim, é esse para que está fechando ele. Agora vamos trabalhar aqui para a gente
ver os resultados. 50. Você digitou 50. Aí ele vai pedir um outro número, porque nós colocamos aqui no contador de 1 até 5. Veja bem aqui. Para contador de 1 até 5, então ele vai fazer 5 vezes esse procedimento, te perguntar 5 vezes. Aí você coloca 12, o número é menor que 50. Coloca 60, por exemplo. Aí 60 menos, 40, 60 menos os 20 aqui, o resultado foi 40. Como eu só coloquei escrever o Y aqui, não escrevi nada assim, além do resultado que ele tem que apresentar, então ele só apresentou o resultado mesmo. 50 novamente e 1500. Fez aqui a 1500 menos 20, 1480. Fim da execução. Então, esse tipo de algoritmo que é simples, mas bastante interessante, com menor, maior, na verdade, né, também. Aí você utilizar esse contador para você poder fazer esses testes e aí para ir praticando cada vez mais para chegar a uma perfeição aí cada vez mais melhor para ir para o que você busca. Então vamos ficar até a próxima aula. Até mais.